Metrópole Entrevista. Doutor Tiago Lobo, infectologista, um abração, doutor Tiago. Muito obrigado mais uma vez você aqui para conversar com a gente. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo aqui a Camille Martinho falar que na Bahia, surgimento de 7 novos casos. Foi Salvador? Salvador, 7 novos casos. Bons sinais pela frente aí, doutor Tiago? Pelo Covid? Bom dia, Zé. Bom dia, Camille. Bom dia, pessoal da Metrópole. Olha, a gente está vivendo um momento epidemiológico excelente, né? É o melhor desde o começo da Covid, na verdade. A gente teve um momento interessante ali em novembro. Porém, agora a gente vê realmente que os números estão bastante baixos, né? Após uma onda da Ômicron que veio avassaladora em termos de número de casos, né? Até subnotificados, mas que não teve grande repercussão do ponto de vista no impacto de internamento e mortes, né? Como a gente havia falado aqui anteriormente, que deveria ser assim. Então, a gente vê um cenário agora muito bom, né? Acho que a gente tem que aproveitar esse momento. É um momento de descansar um pouco a cabeça, né? Que a gente viveu momentos muito tensos durante toda essa pandemia, mas, assim, é uma perspectiva boa, a melhor que a gente já teve até agora. Perspectiva do retiramento das máscaras, hein, doutor? Essa pergunta ela é fundamental. Tem muita gente agora no carro perguntando: vai tirar a máscara, não vai tirar a máscara? Qual é o seu pensamento em relação à máscara, hein, doutor? Olha, pelos números atuais, no mínimo, Zé, dá pra gente já tirar a máscara em local aberto, né? Acho que a gente já vê a população já fazendo isso, sem ter a recomendação oficial. A gente olha nas ruas realmente, em locais abertos, as pessoas não estão usando máscara. A gente já tem eventos liberados sem limite de pessoas, né? Então já o passo próximo agora é retirar a máscara, né, de locais abertos e depois pensar já nos locais fechados. Eu acho que a gente deve restringir realmente hospitais, um futuro bem próximo, hospitais, locais como transportes públicos, porque tem as pessoas que são imunossupressas que ainda estão mais susceptíveis a ter doença grave, e essas têm que ser protegidas. E elas têm que pegar o transporte público, ela tem que ir para o hospital. Esses são os locais que ela não vai ter como deixar de se expor, né? Então, são os locais que a gente deve deixar por último. Mas, para já, eu já vejo locais abertos como não mais necessário de usar máscara. Agora, a vacina, tão contestada aí pelos bolsonaristas, tão negada aí pelo presidente da República. Queria que o senhor falasse da importância da vacina. A vacina veio como nosso principal libertador desse momento terrível que a gente viveu, né? A gente já previa isso já em 2020, que a vacina seria o nosso passaporte para uma volta à normalidade, né? Então isso vem se comprovando. A gente vê que mesmo a Coronavac, que foi tão contestada por todos, a gente está quando mistura com Pfizer, né, com Oxford, a gente vê excelentes resultados. A gente vê um número massivo de casos com muito pouca morte, muita pouca hospitalização, né? Isso torna a Covid uma doença que não traz mais impacto importante para a sociedade. Pelo menos nesse momento, essa é a configuração. Então, passa de ser uma doença pandêmica para uma doença endêmica, que é isso, como a dengue, ela sempre tem seus casos, a influenza, né, que é a gripe, sempre tem seus casos, sem grande impacto para a sociedade, né? Então, a vacina ajudou a trazer mais rapidamente esse equilíbrio que a gente busca para a volta da normalidade. Não há como negar isso. O mundo está vendo isso, e quem não enxerga isso, ou é cego, ou não quer ver. Esse final de semana, doutor, final de semana passada, né? Fez 8 dias hoje. Eu peguei uma gripe, uma virose que eu não sei muito bem dizer o que foi. Uma febre violenta de 38, tá? O corpo completamente, parecia que tinha uma âncora no meu corpo, não conseguia andar, não tinha disposição, não tinha energia.
energia. Começou no sábado, final de tarde, e foi até até anteontem. Durou uma semana. Sabe, aquele corpo pesado, sem energia de levantar da cama, cabeça doendo em cima dos olhos, parecia uma dor muito forte, uma dor que não parava, uma rejeição na comida, a comida enjoada. E eu rapidamente corri para fazer o teste de Covid. Não era Covid. Isso poderia ter sido o quê, doutor? Influenza, outros vírus que estão aí? É isso? Outros vírus já estão aí circulando, né? A gente vê como rinovírus, vírus sincicial respiratório, tem muitos outros vírus aí que estão já circulando na nossa cidade, né? E eu também tive essa virose, também testei 2 vezes, não foi Covid, né? Então, a volta como era antes da Covid. Antes da Covid a gente tinha essas viroses na sociedade, na nossa cidade, né? E não vai deixar de existir. Pode ter sido até influenza, no seu caso, pode, né? Que teve febre, teve dor no corpo, né? Foi impactante para o seu organismo, que deixou prostrado. Não sei se você chegou a testar, mas além da influenza, tem outros vírus que estão aí circulando e as pessoas têm ficado com essas viroses, né? A Covid hoje está tendo, como você mesmo disse, teve só 7 casos em Salvador, teve 35 casos notificados na Bahia toda. Então a gente está no momento de baixa, então a probabilidade agora, nesse momento, até de ser outra virose e não ser Covid, é muito maior do que há um mês atrás, né? Então esse é o cenário atual da nossa sociedade. Pois é, aí você tem chikungunya, você tem dengue, são parecidos, chikungunya e dengue, porque pós-Covid eu estou sentindo que Covid já não vai ter não vai contaminar tanto como estava antes. Mas aí a Covid está saindo e está vindo dengue, está vindo chikungunya. E assim, uma chikungunya pode deixar sequelas pesadas, né, doutor? Pode. Chikungunya, dengue e zika, elas são as doenças que a gente chama de arboviroses, né, que é transmitida pelo inseto, pelo Aedes aegypti. São doenças muito importantes, são endêmicas aqui na Bahia, né? Então, a chikungunya, logo quando chegou em Feira de Santana, Amélia Rodrigues, naquela região ali, foi um evento extremamente catastrófico para a sociedade produtiva, né? A gente teve muitas pessoas ficando incapacitadas de trabalhar, né? Como até hoje a gente sabe que chikungunya só tem uma vez, pelo menos a gente sabe até agora que é assim, pode ser que mude, tenha mutações, a gente tenha um novo quadro daqui para frente, mas assim, é uma doença que pode levar à incapacidade. Eu tenho alguns pacientes que estão já há 4, 5 anos, tá? Com artrite, né, dor articular, importante, que gerou inclusive a incapacidade, tá? Não é o normal, certo? O normal é ter uma doença realmente com dor articular, pouca febre, algumas lesões vermelhas no corpo, tá? Que dura, tem uma fase aguda de 5 a 7 dias, tá? E depois vai embora, né? Algumas pessoas ficam 1 a 2 meses, que a gente chama da fase subaguda, com dores também articulares, edema, articulação, edema no rosto, já vi várias formas de apresentação, e depois vai embora. E tem as pessoas que ficam com a doença chikungunya crônica, que ficam anos com essas dores, né, que é o mais ruim dessa doença, tá? Que é levar a pessoa, muitas vezes, à incapacidade de trabalho, capacidade laboral. Vamos lá. Doutor Tiago, bom dia. Camila aqui agora falando. Doutor, e em relação a essa nova cepa, né, que é uma junção da Delta e da Ômicron, como se já não bastasse o tanto de problema que a gente já tem. A gente já tem alguma informação em relação a essa nova variante, que inclusive já foi registrada aqui no Brasil, né? Foi registrada na região norte, né? Ela foi... A primeira vez que ela foi encontrada foi no Chipre, tá? E até agora ela não trouxe grandes transformações na doença. A gente sabe que ela tem algumas características da Delta que leva à doença mais grave, que a Ômicron não leva, né? Que é a capacidade de invasão pulmonar, que a Ômicron não leva habitualmente,
e tem a capacidade de transmissão da Ômicron, né? Então, a Delta, que seria a junção dessas duas cepas, a gente não vem vendo ainda grande mudança nos locais que ela entrou, tá? Então, vamos ficar atentos, tá? Ainda é novo para a gente poder falar, mas, assim, do ponto de vista de mudança do cenário, eu acredito que não vai mudar. Pelo menos a gente tem nos próximos 3, 4 meses, eu acredito que não vai haver grandes mudanças, a não ser que surja uma outra cepa, uma outra variante aí que torne praticamente um novo vírus. Pelo menos nesse momento, não acredito que vai levar a grandes transtornos para a sociedade. Agora, o grande problema que a gente tem, não é, doutor? Para que essas variantes venham com tudo e se instalem em nossos corpos, o grande problema é a nossa imunidade. Eu sou um cara que eu me cuido muito, sabe? Mantenho uma dieta equilibrada, sou um cara extremamente saudável, corro muito, treino, pego peso, me alimento bem, mas de repente veio essa virose e me derrubou aí 8 dias. Eu pergunto, a nossa imunidade, mesmo com todos os nossos cuidados, tem momentos que ela abre a guarda para o vírus? Com certeza, Zé. A gente vê pessoas que muitas vezes são expostas, por exemplo, ao vírus da Covid e não pegam a doença, em outros momentos pegam, né? Às vezes não tem grandes mudanças de variantes, né? A mesma variante, e a pessoa não tem uma vez, mas vai ter outra vez. Então a gente tem uma mudança muito grande no nosso sistema imune, às vezes durante um próprio dia, né, dependendo da quantidade de estresse, tanto físico e mental que a gente é submetido, né? Então pode deixar a gente mais susceptível em determinados momentos a ter uma infecção viral, Covid, ou uma dengue mais grave, uma influenza mais grave, né? Então, mesmo as pessoas que têm uma saúde boa, que são atletas, que se cuidam, eles têm também chance de ficar doente, né? Então, a prevenção melhor é ser uma pessoa saudável. Isso aí não há dúvida, tá? Mas mesmo as pessoas saudáveis podem haver momentos que o sistema imunológico está mais falho e a gente pode estar suscetível a pegar alguma doença. Só que a gente recupera mais rápido sendo saudável. Doutor Tiago, aqui tem uma pergunta de um ouvinte chamado Ícaro Cazumbá. Ele diz aqui, doutor, sintomas relacionados a questões hematológicas, que é, no caso, relacionado a questões do sangue, né? Estão cada dia mais prevalentes. Existe associação dos mesmos com a pós-Covid? A gente sabe que a Covid pode realmente tem alguns aspectos no sistema vascular, né? A gente pode causar inflamação nos vasos sanguíneos, pode causar trombo nos vasos sanguíneos, tá? Agora, questões hematológicas é um mundo. Quando a gente fala em questão hematológica, é um mundo. A gente não consegue individualizar uma coisa que vai piorar por conta da Covid. Aí tem que ver paciente por paciente, pessoa a pessoa, para ver o que está acontecendo com essa pessoa. Mas, em geral, a Covid, sim, mexe com todo o sistema vascular. É um dos principais mecanismos de doença da Covid, essa mudança que tem nos vasos sanguíneos. Agora, doutor, eu queria que você falasse, para terminar, da importância disso aqui, ó, da água. Eu consigo beber, Abraão, 3 litros d'água. Isso aqui foi graças a Lara Kertz. Isso aí é água que passarinho bebe, né? 3 litros d'água. Bebo agora, bebo durante o programa. Deixa eu ver. E bebo depois. 3 litros d'água. Eu queria que o senhor falasse da água, da importância da água para essas doenças todas aí. Chikungunya, dengue, Covid. E aí?